Agora, chamo no estúdio de vidro Denise Campos de Toledo para falar aí do IBGE, que acaba de anunciar às 9 da manhã, agora são 9h30, os dados do varejo. Denise? Olha, Sami, dados positivos, como aconteceu ontem com o setor de serviços, hoje do comércio, avanço de 0,7% em setembro em relação a agosto. Sobre setembro do ano passado, a expansão das vendas foi de 2,1%. Com isso, acumulado em 12 meses, vai a 1,5%. Não é um avanço expressivo, mas mostra uma recuperação e foi o melhor dado em termos de ritmo de expansão dos últimos 3 meses. Então, vai confirmando aquela tendência de uma melhora geral da atividade neste final de ano por uma série de fatores. A gente tem falado muito de liberação de fundo de garantia, nós temos a combinação de juros mais baixos que já começa a chegar com mais intensidade também no crédito, nós temos uma inflação baixa que ajuda na recuperação do poder de compra e tem uma certa recuperação de mercado de trabalho, também nada muito expressivo, mas quando você aumenta a massa de rendimento, a tendência é de você ter um desempenho melhor de serviços, do comércio, de toda a atividade. E aí nós tivemos também pela IBGE a divulgação do varejo ampliado, que aí inclui material de construção e também automóveis. Esse segmento teve altos e baixos ao longo deste ano, depende muito do crédito, e aí nós tivemos um avanço de 0,9% em relação ao mês anterior e tivemos um crescimento de 4,4% sobre o mesmo período do ano passado. Portanto, vai confirmando essa tendência de recuperação e fica a expectativa quanto ao que poderá acontecer em 2 datas que hoje são muito importantes para o comércio, Black Friday e depois também o Natal. E algumas pesquisas apontam aí que deve haver um avanço importante das compras pela internet. Números muito positivos ontem, a Denise mesmo nos contou sobre serviços, hoje varejo, apesar dessa produção estimada de agrícola 1% a menos, o balanço é extremamente positivo. Vamos ver o que a Bolsa nos diz, ou melhor, o que aconteceu ontem na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. O Ibovespa fechou em queda de 1,49% aos 106.751 pontos. Já o dólar comercial foi em sinal inverso. O dólar subiu 0,58, sendo cotado a R$ 4,16. Para quem quer viajar, a gente sempre fala do dólar turismo. Então, final de ontem, a média que estava sendo praticada, R$ 4,35. Agora, os motivos. O que aconteceu ontem? Primeiro, a gente teve o Donald Trump. Ele fez um discurso que todo mundo estava esperando um discurso mais assertivo sobre as relações com a China. Ele falou, estamos resolvendo, mas ele foi um pouco duro, o mercado ficou um pouco em dúvida. Além disso, a gente teve alguns balanços de empresas sendo divulgados em relação ao terceiro trimestre. Principalmente a Eletrobras chama a atenção, teve um desempenho ruim, isso afetou os mercados. Fora disso, no cenário externo, a gente teve o problema do Chile. O Chile está com crise, a gente sabe, maior cotação do dólar da história, acaba aí deixando os investidores um pouco cautelosos. Agora, para saber como o mercado está hoje, a gente volta com a Denise. Já temos o mercado de câmbio aberto, Denise? Sim, Sami, e novamente dólar pressionado, a variação por enquanto ainda é pequena, 0,15% de alta, 4,17 a cotação, R$ 4,17, até um pouquinho mais, é 4,175. O mercado continua repercutindo aí, como você disse, a fala de Trump. Há uma preocupação muito grande ainda com a questão da guerra comercial entre China e Estados Unidos, é um impasse muito grande, tem idas e vindas que vão mexendo demais com o humor do mercado e a tendência é de a gente continuar com essa volatilidade, já que Trump tem resistido muito ao entendimento de uma forma mais ampla, como a China tinha sinalizado, inclusive, na semana passada, contando com a possibilidade deles revogarem várias alíquotas que foram impostas no comércio entre os dois países, exatamente na guerra comercial. Então, nós vamos continuar acompanhando esses dados, aí, essas negociações entre China e Estados Unidos, e tem essa questão também do Chile, que ontem acabou interferindo no movimento das moedas dos países emergentes de modo geral. E vale lembrar que aqui no Brasil o dólar já tem mudado de patamar por uma série de fatores domésticos também. Teve a frustração com relação ao leilão da Petrobras, do pré-sal, não é, que nós tivemos uma frustração quanto à entrada de recursos externos, há uma preocupação também com o ambiente político, essas discussões em torno da votação da PEC da segunda instância, enfim, o mercado fica numa posição cautelosa e a gente vê o dólar mudando aí de patamar semana após semana. Valeu, Denise, valeu, Sami.